a gente já previa, não houve muitas repercussões públicas, né, de diplomatas, de embaixadores que compareceram àquela patuscada promovida por Jair Bolsonaro em Brasília na última segunda-feira, até porque, pela natureza do trabalho, o diplomata evita confrontos. Ele faz seus relatórios e envia esses relatórios aos seus governos. Mas um ou outro se manifestou publicamente. O da Suíça foi o primeiro, e o mais importante até agora, a Embaixada dos Estados Unidos manifestou-se após a apresentação do presidente, né, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali, Sheila Carla, bom dia a todos. E realmente uma repercussão e uma resposta, né, por enquanto, a mais representativa, Megali, depois daquele encontro com os embaixadores, que deu muito o que falar, surgiram muitas críticas de segmentos da sociedade, mas agora a embaixada americana dizendo que o modelo brasileiro é um exemplo para o mundo, o modelo eleitoral brasileiro, e também que tem um histórico de eleições justas. E por que isso é importante? Porque o presidente, naquela manifestação, os embaixadores, ele faz um histórico das eleições e levanta questionamentos da eleição de 2018, da eleição de 2014, na avaliação da Embaixada Americana, foram eleições justas, né? Então, é uma manifestação que coloca o presidente, quando ele levanta esses questionamentos, né, em uma posição de isolamento. A gente nota isso, Megali, não só pela resposta da embaixada, também o embaixador da Suíça já tinha se manifestado, né, nesse sentido, mas também em ramos aqui, segmentos, né, associações. A gente tem hoje uma união aí de delegados, de juízes, magistrados, também procuradores, se manifestando depois daquele encontro, dando confiança ao sistema brasileiro, levantando aí a bandeira aí de eleições que vão ocorrer dentro da normalidade, né, seguindo uma tradição brasileira, e estão cobrando, inclusive, né, reações, né? Então já temos ações encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral, pedindo investigação do presidente Jair Bolsonaro. No campo eleitoral, há ações, inclusive, de partidos de oposição, já pedindo que o presidente seja punido nas eleições, né? Como poderia ser isso, né? Inclusive perdendo tempo de propaganda, né? Sendo obrigado o partido, o PL, a se retratar publicamente, também quando começarem as eleições ou as campanhas de fato, porque a gente ainda está no processo de pré-campanha, essas ações elas devem se avolumar quando esse assunto voltar à tona. Agora, o mais interessante, Megali, nesse momento aí de isolamento, o presidente levanta de novo esses questionamentos, não é algo novo, mas sempre quando ele faz isso, se nota no cenário político realmente um isolamento. O presidente ele tem eco naquele grupo mais aguerrido, militância, mobilização nas redes sociais, isso realmente dá resultado, mas só para esse nicho, né? O exemplo maior é o Centrão, é aquele conjunto de médios e pequenos partidos que hoje dá sustentação ao presidente dentro do Congresso Nacional, da maioria, uma maioria folgada ao presidente, e é um grupo que não embarca nesse discurso, né? Mais uma vez, um grupo que tenta até se afastar do presidente neste momento, né, ou neste discurso. Uma manifestação interessante foi, inclusive, do ministro Ciro Nogueira, que é um dos principais representantes desse grupo, pedindo ou conversando ali nas redes sobre um outro assunto. Ele fala das polêmicas políticas, né, mas ele pede atenção a, por exemplo, o preço da gasolina, do combustível, o preço que está caindo. E essa é uma boa notícia para o governo. É o resultado, inclusive, de políticas públicas levantadas, defendidas pelo governo. E nas bombas tem uma reação. A proposta de emenda à Constituição dos benefícios, a PEC dos benefícios, que também traz aí resultados positivos para o governo. Então, essa ala política dentro do governo não quer saber de questionamento de urna, né, de levantamento dessas questões novamente. Parece um disco arranhado, uma novela repetida, né? Quer que o foco se volte para notícias positivas que o governo, de alguma forma, poderia valorizar agora, né? Então, há dentro ali do grupo que apoia o presidente divergências, isso é muito claro, né? Então, o Centrão não vai se associar a esse discurso aí de questionamento de urnas, está, inclusive, internamente pedindo que tenha uma calibragem aí no discurso, mas é algo que depende, obviamente, apenas do presidente, né? Então, Megali, para efeito prático, o que a gente pode ter? Desdobramentos no judiciário, né? Agora, para efeitos de discurso público, é difícil imaginar que o presidente vai abandonar aí essa bandeira que tem levantado, né? Mas quando levanta esses assuntos, a gente nota que politicamente o presidente fica numa situação de mais isolamento, né? Então, tem um grupo interno pedindo
que o assunto não seja esse, a prioridade não seja essa, seja a pauta social, a pauta dos combustíveis, que vem caindo, e o governo poderia valorizar mais, neste momento, essas notícias aí que trazem algum fôlego nesse período de pré-eleição. Agora vamos acompanhar os próximos passos. Mas a gente sabe que a estratégia do presidente sempre está voltada para o confronto, né? Apostar nessa teoria do caos, fugir às regras. Então, Orengo, se a gente tomar o raciocínio a partir daí, talvez algum tipo de reprimenda vai por parte da justiça, mesmo de redução de horário eleitoral, isso pode acabar servindo como munição, né, para seguir nesse confronto, dizendo, tá vendo, olha só como existe um complô e tudo mais. Então, a gente tem que olhar com muito cuidado, né, para tudo isso e também para o que virá, né, as decisões que forem sendo tomadas a partir dessas manifestações, né, contrárias, tanto da oposição quanto dos integrantes do Ministério Público Federal, a partir do que disse o presidente para os embaixadores. Vai render pano para manga ainda, hein, Megali, por bastante tempo. Muito.